Eu vou tentar resumir aqui uma explicação sobre a Páscoa, tá bom? Então, lá no Jardim do Éden, o Espírito Santo de Deus se afastou do homem, né, pela queda do homem, que está tudo escrito aí na Bíblia Sagrada, é só você abrir e ler, que eu não vou ler para você, mas eu vou te resumir. Então, por conta que o Espírito Santo de Deus se afastou, se separou da humanidade, né? E aí cessou a comunicação de Deus com a humanidade. E passaram-se muitos anos, mais de 400 anos, né? Deus se compadeceu de nós e mandou um representante na terra para que o nosso espírito fosse religado, que a gente voltasse a ter a comunhão direta com Deus. E esse filho, o Cordeiro Santo de Deus, chamado Jesus Cristo, né? Ele veio e engraçado que se você ler o Velho Testamento, tá lá, você vai ter várias profecias dizendo que vai vir o cordeiro. E é simbolizado no Velho Testamento como um cordeiro perfeito, imaculado, ou seja, sem mancha, sem ferimento, sem nenhuma doença aparente, aquele cordeiro perfeito que é sacrificado, né, que tem aquele ritual lá com o povo hebreu que come o cordeiro assado com pão sem fermento e as ervas amargas, né? E na nossa época agora é ovo de Páscoa doce e coelho, nada a ver. Enfim, mas o verdadeiro símbolo da Páscoa são ervas amargas, pão sem fermento e o cordeiro da carne e a carne do cordeiro assado, que é esse o alimento, né, da época da Páscoa. Mas voltando aqui, e aí o que acontece? O Espírito que tinha se retirado, né, que o Espírito Santo de Deus se retirou da humanidade, e aí houve a necessidade de religar. Nós somos compostos de quê? Corpo, a alma, que são os nossos pensamentos, nossas vontades, desejos, né? Tá tudo ali dentro da nossa alma, aquilo que a gente não vê, mas a gente sente, né? E essa parte do nosso corpo, ela não tá ligada a Deus, ela não quer buscar a Deus. Nós queremos prazer, nós queremos alegria, nós queremos vingança, é onde tem vaidade, é onde tem todos os sentimentos, bons e ruins. E tem a parte do espírito, que é a parte que se comunica, que tem o elo com Deus. Pois bem, a palavra de Deus diz que quem não está com o espírito ligado não sente necessidade de quê? De buscar a Deus. Então, realmente, você vai ver muitas pessoas que não gostam de ir à igreja, que não lêem a Bíblia, que não querem ouvir da palavra de Deus e não querem nem assistir, nem ver nada. Por quê? Porque o espírito que se reconecta a Deus, ou seja, está morto. Então, e aí para ressuscitar esse espírito, veio quem? O Filho de Deus. Então, o Filho de Deus morreu, ressuscitou, né? E sofreu todo aquele processo lá, que está descrito na Bíblia. E para que nós tivéssemos o quê? A nossa terceira parte da nossa existência voltasse a ressuscitar, a ressurgir, para que a gente fôssemos completo. Então, quando você tem tudo e te falta alguma coisa, é porque teu espírito ainda está morto, ainda não ressuscitou. E você pode ter todos os bens do mundo, ter a pessoa mais amada do seu lado, conquistar o mundo inteiro, viver cercado de luxo, de vaidade, de tudo que você possa imaginar que o mundo possa oferecer, e aí você ainda se sente vazio. Sabe por quê? Porque tem um espaço em você que ainda está morto. E só vai preencher, só vai ressuscitar quando você permitir. Porque ele não faz de forma automática. Porque Deus nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio. Então você que escolhe se religar ao Espírito Santo de Deus para que você tenha comunhão, né? Para que aquela comunhão do Jardim do Éden que foi quebrada volte para essa atualidade. Então, nessa atualidade, você tem escolhas, você tem livre-arbítrio e você pode escolher ser completo. Como é ser completo, Iris? É mesmo você passando por dificuldade, você sentir paz. Mesmo você tendo aflição, você sentir que você tem força, que você consegue. Mesmo você estando doente, você saber que esse teu corpo aqui é passageiro, que você tem uma alma eterna. Mesmo sabendo que mediante a tudo que te cerca,
você não precisa se preocupar, porque tudo aqui vai ficar. E isso aqui, essa matéria, não tem, digamos assim, tanta relevância. Por quê? Porque ela vai ficar aqui. E o que vai permanecer é só o nosso espírito. Então você precisa religar o teu espírito com o Espírito de Deus, para você sentir o prazer, para você sentir vontade de buscar, de adorar, de servir os outros, de servir com amor e sem esperar nada em troca. E você sentir paz em meio ao caos, você sentir amor pelas pessoas que você nem conhece, de você se doar sem esperar nada em troca. Então, algumas coisas você só vai sentir depois que o teu espírito estiver ressuscitado, depois que você aceitar. Olha aí, meus alunos. Tchau, meu amor. Se despedindo. Essa é a... Como é teu nome? É a Ruth. Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Pronto, até a próxima vez. Vai com Deus, tá? A gente está se despedindo aqui. Vamos, ainda não chegou. Aqui ainda está passando, mas as minhas crianças que faço parte desse ministério de poder trazer para elas essa esperança de religar o Espírito Santo delas. Pode ser que os pais não ensinem, pode ser que elas não aprendam na escola, pode ser que alguém não fale, mas agora tem. E eu faço esse trabalho voluntário, por amor, arriscado, porque eu atravesso uma baía que fica lá do outro lado, Belém está para lá. Eu invisto tempo e invisto o meu dinheiro, que Deus me dá tudo. E eu já vim para cá às vezes doente, sentindo dor, enfim, seja como for, mas por amor eu vou. Faça isso você também, mas você só vai sentir essas coisas de fato, de verdade, essa importância, essa relevância, esse preenchimento dentro do seu coração quando você religar o teu Espírito Santo de Deus. Então foi por isso que ele veio, por isso que ele morreu e foi por isso que ele ressuscitou. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É para religar o teu espírito ao Espírito Santo de Deus que foi desligado lá no Jardim do Éden.